Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para iniciar mais um momento de culto virtualmente, mas sabemos que estamos unidos no amor de Jesus. Vamos iniciar orando, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento nosso de culto, agradecendo pelas bênçãos recebidas durante a semana. Senhor, nós te louvamos porque podemos estar aqui, mesmo que virtualmente, para te agradecer, para te cultuar, para louvar o teu nome, para te engrandecer acima de todo o nome, Senhor. Nós te louvamos porque tu tens nos conduzido até aqui, porque podemos estar reunidos mesmo assim, Senhor. E te pedimos que tu estendas a tua mão sobre aqueles que estão passando por problemas de saúde, por problemas financeiros, e que tu continues nos abençoando, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar nesse momento de culto, conduzidos pelo mais novo casal da igreja, o Fábio e a Laura, casaram no último dia 18, vão estar nos conduzindo na leitura bíblica. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do seu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio
Oi, irmãos e irmãs, gente querida da Igreja do Grajaú, a todos que estão nos assistindo, mesmo você que não faz parte da Igreja do Grajaú, bem-vindo. Muito bom a gente estar se encontrando, coisa boa, né? A gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Legal a gente poder também ver o Fábio e a Laura, o novo casal da igreja aí, casados recentemente, há menos de 2 semanas. Eles casaram no civil, tiveram que adiar a festa, ainda vai acontecer. Mas estamos felizes de poder tê-los aqui com a gente. Obrigado pela leitura bíblica, obrigado pela canção que as irmãs trouxeram para o nosso coração, nos encorajando. E que esse tempo de partilha da palavra seja muito abençoado para todos nós. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos conduza nesse tempo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai bendito, muito obrigado pelo Teu carinho, pela alegria de estarmos ao Teu lado e podermos receber Tua palavra. Agradeço pelo privilégio de estar com meus irmãos e minhas irmãs, podendo compartilhar aquilo que o Senhor trouxe para os nossos corações nessa hora. Que o Senhor nos conduza, nós queremos ouvir Tua voz e queremos ser fortalecidos pelo Teu Santo Evangelho. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, gente, a gente está dando continuidade a uma nova série. Essa série tem o nome de Eu Tenho Aprendido. Ela nasceu de uma experiência muito interessante. Acho que vocês sabem, eu faço parte de um grupo de pastores amigos, a gente se reúne uma vez por mês, agora a gente tem se reunido virtualmente. E lá no início desse tempo de pandemia, assim, a gente tinha passado mais ou menos um mês de pandemia, a gente fez um encontro virtual e a gente estava pensando como é importante a gente compartilhar aquilo que o Senhor está ensinando para a gente nesse tempo mesmo difícil, nesse tempo de crise. Uma coisa que a gente conversou muito foi, puxa, será que a gente vai voltar às atividades normais do mesmo jeito que a gente estava quando a gente entrou nesse tempo? O que será que Deus está querendo trazer para a gente? Para nós mesmos, pastores amigos, e para as nossas igrejas, nossos irmãos e irmãs que congregam com a gente. Então nós passamos um tempo conversando, oramos e pensamos nesse tema. O que eu tenho aprendido, porque a gente precisa mesmo aprender, essa é a intenção disso. A gente vive esse tempo e a gente não pode admitir retornar para a vida cotidiana sem ter tirado desse tempo experiências profundas, coisas que podem transformar a nossa vida e nos fazer andar mais perto do Senhor Jesus. Esse é o objetivo dessa série que a gente está trabalhando. E hoje, de uma forma muito especial, o tema que eu trago para vocês é Eu Tenho Aprendido que o meu coração precisa de cura. A gente precisa ser curado. Esse é o tema de hoje. E eu quero começar lembrando de um acontecimento que mexeu esse tempo de pandemia. Foi até, na verdade, tem sido um tema concorrente na mídia com a própria pandemia do Covid-19. Que é o movimento Vidas Negras Importam. Começou com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos e, na verdade, chegou aqui no Brasil também mexendo com a gente. Recentemente nós vimos casos realmente de violência contra negros, que realmente é algo que acontece, é muito triste, acontece no nosso país, nos Estados Unidos, em diversos países. Assim, essa doença, essa ferida social, ela veio à tona agora, mais uma vez, dentro dessa crise da pandemia. Na verdade, essa crise de violência nada mais é do que um sintoma, né? A gente sabe que é um sintoma não apenas da doença estrutural, do racismo estrutural, como tem sido chamado, e é fato, é uma realidade. Mas o racismo, assim como outras doenças, outras mazelas, outras coisas ruins da nossa sociedade, elas são reflexo do coração da própria humanidade, né? Do que está dentro da gente, do que está dentro dos corações humanos. E exatamente o que Deus se propõe a fazer é tratar essas feridas que estão dentro da gente e que afetam todo o ambiente à nossa volta. Olha só, você já deve ter visto também algumas informações na mídia, para além dessa questão da violência contra os negros. Você deve ter visto que também outras coisas têm aparecido, têm vindo à tona
nesse tempo de pandemia. Algumas pesquisas mostram, por exemplo, que muitas famílias estão entrando em colapso. Não é só o sistema de saúde, a saúde familiar também. Gente que convivia pouco, não percebia ou não lidava com as crises dentro de casa, e isso era substituído, era suplantado pelo trabalho, muito trabalho, a ida para a escola, para o colégio, para a faculdade, e se encontrando pouco em casa, convivendo pouco, e agora a gente se vê forçado a conviver, forçado a estar juntos. E muitas famílias que têm profundas feridas de relacionamento são obrigadas a lidar com aquilo que não queriam lidar, que é o relacionamento contínuo. E aí muita gente está entrando em colapso, muitas famílias estão se desfazendo, a quantidade de separações tem sido grande. Uma outra coisa que tem acontecido também é a quantidade de pessoas que manifestam problemas emocionais tem subido assim assustadoramente. Porque enquanto a gente não estava confinado, muitas pessoas que até mesmo não pensavam na sua própria razão de ser, num propósito mais profundo para a sua vida, ocupavam seu tempo com entretenimento, com saídas, com compras, com consumismo, gastos. Mas agora tudo isso diminuiu. Os nossos entretenimentos são muito limitados. Chega um ponto em que mesmo que a gente goste do ambiente digital, videogame, séries, chega um ponto que a gente fica saturado. E a gente não consegue sair. Muitas pessoas estão até fazendo festas clandestinas, você tem visto isso na televisão, na mídia, porque não conseguem conviver com o vazio dentro da alma. E aí muitas pessoas têm manifestado depressão, problemas emocionais profundos, questionamentos muito intensos na sua vida. Pessoas também que não lidavam com traumas de infância, às vezes coisas relacionadas a abandono, a solidão, a rejeição. Isso estava lá debaixo varrido para debaixo do tapete da vida, e agora o fantasma do isolamento, da solidão vem assombrar, e as pessoas estão ficando cada vez mais frágeis, com a alma mais dolorida, mais machucada. Esses são apenas alguns exemplos de doenças do nosso coração para as quais a gente precisa de cura. Mas o que acontece é que exatamente nesse tempo de crise, Deus usa muito as crises para dar uma sacudida na vida da gente. Há circunstâncias, há mudanças que precisam ser feitas e que Deus utiliza o tempo de crise para fazer isso. Deus usa as crises para promover transformação na nossa vida, para nos despertar para a necessidade que a gente tem de ser tratado e de receber a cura que, na verdade, Ele tem para trazer para a gente. E o texto que, na verdade, não um texto bíblico, mas eu separei uma história para a gente refletir hoje, uma história que, na minha opinião, ela é cheia de realidade, ela é uma história cheia de idas e vindas, muito real, muito verdadeira, mas que também traz uma imensa dose de esperança para qualquer pessoa que percebe que precisa passar por um processo de transformação, de cura no seu coração. A história começa até mesmo com essa necessidade de despertamento. Um personagem bíblico que tem uma trajetória até muito longa na Bíblia, a história dele é contada em vários episódios, e eu separei aqui 3 episódios para a gente ver como Deus trabalhou no coração do nosso irmão apóstolo Pedro. Ele tem vários episódios, principalmente nos evangelhos, mas as histórias que eu separei aqui, elas não acontecem nos evangelhos. Acontecem depois que Jesus subiu aos céus e Pedro já era um líder, já era uma pessoa respeitada, considerada no meio dos cristãos. Mas ainda assim, mesmo sendo um líder, ele era alguém que precisava tratar coisas que estavam dentro do seu coração que ele nem percebia. A primeira parte dessa história é uma história longa, eu não vou nem ler o texto todo, está lá no livro de Atos, no capítulo 10. Eu vou contar a história para vocês e a gente vai pontuando os versículos com destaque para a gente. Na verdade, essa história de Pedro não começa com Pedro, começa com outro personagem,
com um homem que não era judeu, que não era cristão, mas era um homem que buscava a Deus de coração. O capítulo 10 de Atos começa falando do centurião Cornélio. Cornélio era um militar, um comandante militar do Império Romano. Portanto, era um gentio, como os judeus chamavam todos aqueles que não eram judeus. Ele é chamado de gentio, e essa expressão vai aparecer várias vezes nessa passagem. Fica com a sua Bíblia aberta, acessa a sua Bíblia, ou pega a Bíblia e abre em Atos 10. E essa história é muito interessante, porque diz que Cornélio era alguém que buscava a Deus, que orava muito, que fazia esmolas, como era comum na piedade dos judeus. Os judeus piedosos, eles tinham essas práticas dignas e agradáveis a Deus também. E aí então, Cornélio estava em casa, na cidade de Cesareia, e ele recebe uma visita de um anjo, a visão de um anjo. O anjo diz para ele assim: Cornélio, manda pessoas irem chamar a Pedro. As suas orações, Cornélio, foram ouvidas por Deus. As suas esmolas, a sua generosidade, a sua busca foi ouvida pelo Senhor. Então, manda pessoas irem até a cidade de Jope, onde Pedro está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Ele manda trazê-lo aqui porque ele vai explicar coisas importantes para a sua vida. E aí então o anjo vai embora. Cornélio chama alguns dos seus criados, dos seus empregados, e manda dar o endereço, tudo bonitinho, e eles partem para Jope, atrás de Pedro. Corta a cena, agora nós estamos lá com Pedro, na cidade de Jope, na casa de Simão, o curtidor. Pedro era também um servo do Senhor, um judeu. Ele tinha o hábito de orar várias vezes ao dia. Um dos horários típicos do judeu piedoso de oração era ao meio-dia. Então, Pedro, ao meio-dia, ele sobe até o terraço, que o texto bíblico chama de eirado, era um terraço aberto sobre a casa de Simão, curtidor, para ele orar. Enquanto ele está orando, ele tem uma visão de um objeto parecido com um lençol que descia do céu, e dentro daquele lençol, todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis, animais que tradicionalmente eram vistos pelos judeus como animais impuros, que eles não podiam comer. E uma voz vinda do céu dizia para Pedro: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro argumentava com a voz: Senhor, ele sabia que era Deus falando com ele: Senhor, eu de jeito nenhum, eu nunca comi coisa impura, coisa imunda. E aí a voz do céu, a voz de Deus fala para ele: Pedro, não chame de imundo aquilo que Deus purificou. E isso acontece por 3 vezes. Se repete por 3 vezes, e aí aquele lençol com os animais desaparece e volta ao céu. E aí Pedro sai da visão e cai em si e começa a pensar naquilo que tinha acontecido. E aí começa uma coisa interessante, e eu queria falar para vocês exatamente sobre como Deus trata a ferida no coração de Pedro. E, curiosamente, você vai perceber que a ferida de Pedro, nesse caso, era exatamente o preconceito racial. Era o racismo. Porque o que acontece é que Deus o desperta para uma coisa que ele nem percebia que tinha. Um problema que ele nem notava que tinha. Até Pedro tinha dado uma boa caminhada na sua vida nessa questão do preconceito. Sabe por quê? Porque ele estava hospedado na casa de uma pessoa que tradicionalmente era mal considerada no meio judeu. Porque os curtidores, gente que trata couro, eram mal vistos, eram considerados uma profissão imunda porque lidava com corpos de animais mortos. Então, parece que Pedro já tinha dado uma avançada boa na sua vida, na sua compreensão das coisas, do valor do ser humano. Então, talvez ele achasse que estava tudo bem com ele, que não tinha nenhum problema, que não tinha nenhuma ferida que precisava curar, até a hora em que Deus o despertou para isso. E esse é um ponto importante, onde começa o tratamento de Deus. O que acontece é que nem sempre a gente percebe as feridas que a gente tem dentro da gente, ou a gente não consegue lidar com elas. É muito comum isso acontecer conosco. E aí vem Deus e faz questão de nos despertar. Isso é muito bom, porque Deus não nos deixa
não deixa que aquela ferida continue a corroer a nossa alma. E só mesmo uma sacudida de Deus é que muitas vezes pode nos tirar desse sono, dessa falta de percepção de que nós precisamos de cura. Então acontece isso com Pedro. O processo de tratamento de Pedro começa com esse despertamento, quando Deus o faz perceber que ele tinha dentro do coração uma ferida que precisava ser tratada pelo Senhor. E aí então começa o processo de tratamento de Pedro. E o processo de tratamento é muito interessante, porque começa naquele momento mesmo, quando ele recebe a visão. O que acontece, gente, é que muitas vezes quando a gente recebe uma sacudida de Deus, a gente reage, né? A gente nem sempre admite que precisa mudar naquela área da nossa vida, que aquela é uma área que precisa ser transformada pelo Senhor, precisa ser tocada, precisa ser remexida pelo Espírito do Senhor. Mas o que acontece com Pedro é que ele começa a aceitar o processo de trabalho no seu coração. Porque o texto bíblico diz algo interessante. Atos 10, 17 e 19 fala da reação que começou a acontecer lá dentro do coração dele. Diz que enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, né? Sobre qual seria o significado da visão, Pedro estava pensando o que Deus queria falar com ele. Isso é importante, nós pensarmos o que o Senhor quer me ensinar. Por isso que a gente tem feito essas perguntas. O que eu tenho aprendido nesse tempo de pandemia? O que o Senhor quer ensinar? Há algo que o Senhor quer ensinar para a gente. Então Pedro estava perplexo. E no versículo 19 também diz que enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito Santo falou: desce porque tem homens aí embaixo que querem falar com você. Eram os funcionários, empregados de Cornélio que tinham chegado aí na cidade de Jope e batido na casa de Simão, o curtidor. Então Pedro, ele se dispõe a pensar mais seriamente a respeito daquele assunto que ele nunca tinha pensado. Que apesar de ele já ter evoluído um tanto, ainda o coração dele ainda estava precisando de um trabalho muito especial de Deus a respeito do preconceito. Então, depois de meditar sobre isso, do Espírito Santo falar para ele: desce e vai com aqueles homens. Então Pedro admite obedecer a Deus. Ele cede à voz de Deus. Ele desce, conversa com os homens dizem o que o seu patrão tinha mandado eles virem fazer, eles passam aquela noite ali, e no dia seguinte eles vão para Cesareia, onde morava Cornélio e a sua família. E acontece um negócio interessante. Eles vão para Cesareia, e quando chegam lá, a entrada de Pedro na casa de Cornélio é muito curiosa, porque quando eles chegam e Pedro se apresenta, a primeira coisa que Pedro diz é: olha, vocês sabem que para um judeu não é permitido nem mesmo entrar na casa de um gentio. É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, isso que está acontecendo aqui não é fácil para mim. Isso que eu estou fazendo é contra as minhas tradições, é contra até mesmo a minha história, aquilo que eu aprendi na minha vida. Mas, e aí ele fala o que aconteceu com ele: Deus me ensinou que eu não devia considerar os outros imundos, os outros impuros. Então, o que acontece é que Pedro vai, mesmo sendo difícil, ele vai até a casa de Cornélio, e lá na casa de Cornélio ele diz: não está sendo difícil, mas eu estou aqui porque eu resolvi realmente obedecer o meu Senhor. Então, o processo é difícil, o processo de cura quer que a gente ceda ao despertamento de Deus. A gente precisa ceder ao despertamento de Deus. E aí então Pedro vai, entra, mesmo sendo difícil para ele vai e conversa, fala do Evangelho, explica para a família de Cornélio o Evangelho. Enquanto ele está pregando, o Espírito Santo vem sobre a família de Cornélio e eles são transformados. Eles passam pela mesma experiência que Pedro tinha passado no Pentecostes. Eles começam a falar em línguas e realmente se arrependem, e toda a família de Cornélio aceita Cristo e se torna cristã. Essa experiência marca a vida de Pedro. Então, o tratamento começa com o despertamento, com o refletir sobre aquilo que Deus falou ao coração, não passar por cima, não varrer de novo para debaixo do tapete, e a gente entrar no processo de transformação.
que Deus propõe para a gente. É desconfortável? Pode ser, mas a gente segue. E aí acontece uma outra coisa interessante ainda com Pedro. Pedro volta e ele volta para Jope, mas depois ele vai até Jerusalém. O capítulo 11 conta algo interessante. Ele vai para Jerusalém, e Jerusalém era a sede dos cristãos mais conservadores, com mais dificuldade de lidar com os gentios, porque Jerusalém era a capital de Israel. Sendo capital de Israel, ali estavam as tradições mais profundas do judaísmo. E aí, quando ele chega em Jerusalém, ele é questionado, porque os crentes de Jerusalém, os cristãos mesmo, seguidores de Cristo em Jerusalém, chamam a atenção dele dizendo: olha, nós sabemos que você entrou na casa de uma família gentia, não devia ter feito isso, Pedro. É desconfortável, não é? Ser questionado por algo que você descobre que é positivo. Mas então, o que Pedro faz? Pedro diz: olha, irmãos, na verdade, o que aconteceu foi o Espírito Santo que me mandou, o Senhor me mandou, e ele conta toda a história. Conta o que tinha acontecido com ele, e que ele sabia da dificuldade de ir na casa de um gentio, mas que lá todos receberam a graça de Cristo e se tornaram cristãos. E aí, aqueles irmãos de Jerusalém entendem, abrem os olhos e entendem. Então Deus deu aos gentios a mesma bênção que deu para a gente. Então eles celebram e adoram, agradecem a Deus, festejam o fato de que o Evangelho tinha se espalhado para outras pessoas. E o que a gente aprende é que a mudança, o processo de Pedro estava em franco crescimento, em um avanço muito bonito, ao ponto de, apesar de ele ser questionado, ele se manter firme, ele se manter no caminho, entender o que estava acontecendo com ele, o que estava acontecendo com o Evangelho ao redor. E aí está Pedro, um homem que tinha superado a barreira racial, que para ele era muito forte, tinha chegado na casa de um gentio, pregado o Evangelho e depois mesmo questionado, mesmo sendo pressionado pelos irmãos, ele disse: não, irmãos, o que aconteceu foi uma transformação em mim e em outras pessoas. Foi o Espírito Santo que fez isso. Está aí o Pedro renovado, né? Um outro Pedro, uma outra pessoa, né? Só que não. Eu gosto dessa história porque, olha, irmãos, a realidade é algo assim impressionante, algo que fala para a gente, que nos encoraja a entrar nesse caminho de transformação, de deixar que o Senhor nos transforme. O que acontece? Anos depois, mostra que algo aconteceu nesse processo. Anos depois, a gente não sabe quanto tempo, mas certamente foram alguns anos depois desse acontecimento marcante em que Pedro começa a passar por esse processo de transformação, de cura interior. O apóstolo Paulo, é Paulo mesmo, que conta pra gente um segundo episódio, por isso que eu falei que são 3, não é? O segundo episódio que aconteceu entre ele e Pedro. Ele escreve aos Gálatas e diz que Pedro foi fazer uma visita a Antioquia, que era a cidade em que Paulo se congregava, a cidade em que Paulo era um dos líderes da igreja de Antioquia. E Antioquia era uma cidade onde a igreja cristã era muito misturada. Tinha gente de diversas nacionalidades, de diversas raças. Então, era uma igreja multirracial. E então, vamos ler o texto que aí você... Deixa que o texto mesmo fale para a gente. Vamos ler o texto. Está em Gálatas, capítulo 2, versos de 11 a 14. Vai ser projetado aí para a gente. Eu vou ler. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, alguns lá de Jerusalém, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão, ou seja, os cristãos judeus. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele. Os judeus de lá mesmo, daquela região. Veja como a atitude de Pedro teve má influência. Os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, Pedro, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus?
Olha só, hein? A gente pensava que aquele Pedro lá de trás, de Atos 10 e 11, tinha solucionado o seu problema. Anos depois, está aqui Pedro tendo uma recaída. Pedro tem uma recaída daquela mesma doença, daquela mesma enfermidade, daquela mesma ferida que estava no coração dele. Ele cai a ponto de influenciar negativamente outras pessoas. Sabe o que isso fala para o meu coração, meu irmão, minha irmã? É que a cura das nossas feridas não é um processo necessariamente linear e instantâneo. Ele não é um acontecimento exclusivo, ele é um processo. É um processo que pode envolver algumas quedas, alguns tropeços, algumas recaídas. Deus continua tratando da gente, e mesmo que a gente deseje segui-lo, a gente está sujeito a recaídas, porque a gente lida com o nosso coração que ainda é imperfeito. A gente luta todos os dias contra o nosso velho homem, contra as nossas tendências erradas e pecaminosas. Mas Deus está no caminho. O Senhor está no caminho com a gente. A gente pode aprender isso. A gente não precisa desesperar quando tem uma recaída. E quando a gente tem uma recaída, não significa que nós perdemos tudo que Deus fez na nossa vida. Não é, não. Essa é uma contingência da nossa natureza humana. Deus não se afasta quando a gente tem uma recaída. Deus continua trabalhando no nosso coração. Essa recaída que Paulo tem aqui em Antioquia, que Pedro tem aqui em Antioquia, que aconteceu lá quando ele foi visitar os irmãos não-judeus, revela que há oscilações na nossa caminhada. Mas o nosso avanço, a nossa descoberta da cura em Cristo não está perdida. Não houve desperdício, não. Deus continua trabalhando na gente. Como é que a gente sabe disso? Por quem tem o terceiro episódio. O terceiro episódio é um texto que já foi lido aqui hoje. Exatamente o texto que o Fábio e a Laura leram para nós. Por isso eu pedi que eles lessem. Porque o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10, é um texto que vem de Pedro, já um Pedro no avançado da sua vida. Depois desses dois episódios que nós narramos aqui, depois do início do seu tratamento das feridas e da sua recaída, depois um Pedro mais maduro. O que aconteceu entre aquele episódio que Paulo conta em Gálatas e o que acontece aqui em 2 Pedro é contado, a palavra do próprio Pedro aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, mostra que Deus continua tratando Pedro ao longo do processo. E aí então, aquele Pedro que inicialmente não entraria na casa de um gentio, mas que foi tratado por Deus, e que se manteve firme no caminho, mas que depois teve uma recaída ao ponto de fazer de conta que não conhecia os irmãos gentios lá de Antioquia, para não ficar mal com os judeus. Esse Pedro continua em tratamento divino, seu coração continua aberto, e é esse Pedro que fala essas palavras que são muito conhecidas nossas, hein? Muito conhecidas, mas que quando a gente lê nesse contexto, elas recebem um outro colorido, trazem para a gente um impacto novo. Veja só, que são os versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Também está sendo projetado aí, eu leio com vocês. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo. Sublinhamos isso aqui. Vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Agora Pedro é uma pessoa nova. Agora, no final da sua vida, Pedro é alguém tratado por Deus, é alguém que, graças a Deus, teve essa ferida curada, mas levou tempo, hein, gente? Levou bastante tempo para que ele pudesse ser trabalhado pelo Senhor. Mas não é nosso coração de esperança, gente, saber que, mesmo com recaídas, Deus continua a cuidar de nós, Deus continua a tratar da nossa vida. Pedro aqui é um homem que agora trata os gentios com uma imensa consideração.
Ele escreve para gentios, porque o judeu chamaria um outro judeu, mesmo que não fosse cristão, de povo de Deus. Porque realmente o Antigo Testamento mostra Israel como povo escolhido por Deus. Mas aqui Pedro está dizendo que eles nem povo eram. Os seus destinatários nem povo eram. Então nós vemos que ele está escrevendo para gentios. Mas ele diz agora vocês são povo de Deus. É como se eles dissessem, se ele estivesse dizendo, você é um conosco. Vocês são um conosco. Agora não tem diferença entre o judeu e o não judeu. Vocês são povo de Deus, são do nosso povo, são escolhidos pelo Senhor também. Aí está um homem, agora sim, curado, tratado. Esse é o último registro desse tipo de sentimento do apóstolo Pedro. Então a gente consegue ver como o Senhor trabalha no coração das pessoas. E aí está o ponto alto que eu queria deixar para o seu coração. A palavra de esperança, de encorajamento, a palavra do Evangelho para nós é que debaixo da graça do Senhor, debaixo da graça de Deus, nós podemos ser tratados poderosamente e podemos ser pessoas transformadas. Vamos continuar a ser imperfeitos, mas seremos pessoas renovadas. A graça de Deus trabalha na nossa vida, mesmo que a gente seja imperfeito, e somos mesmo, nós podemos ser pessoas renovadas. Pedro é um exemplo de um sujeito normal, era líder na igreja, mas era um ser real, não era uma lenda, não era um conceito. Pedro era uma pessoa como nós, cheia de dificuldades, cheio de feridas para serem tratadas, e se submeteu ao tratamento de Deus. O que acontece, irmãos, é que às vezes a gente tem medo de entrar nesse tratamento divino. A gente meio que desconfia das intenções de Deus para nós. A gente tem medo de mexer nas coisas. A gente tem medo de permitir que o Senhor nos transforme. As feridas, às vezes, são muito profundas, a ponto da gente precisar até de ajuda profissional. E a gente não deve descartar isso. Isso também são instrumentos de Deus na vida da gente, quando bem pensados, quando utilizados debaixo da graça do Senhor. A gente não descarta nenhum tratamento, nenhum acompanhamento. Mas a gente muitas vezes tem medo de lidar com isso. Será que a nossa confiança no Senhor tem minguado tanto? As coisas são... Às vezes a gente acha que as nossas marcas, as nossas feridas são tão profundas que elas já fazem parte da nossa história. Já fazem parte até da nossa personalidade. Então deixa que elas fiquem por aí mesmo. Deixa essas coisas por aí, não vamos mexer não. Mas não é assim que Deus quer que a gente viva. O caráter mudado, trabalhado por Deus, é intenção de Deus para os seus filhos e suas filhas. Porque vidas que são buriladas, que são trabalhadas, tratadas por Deus, são vidas que ao mesmo tempo cumprem a sua missão da vida, testemunham da graça de Deus, e também são vidas mais felizes. As pessoas que vão sendo trabalhadas por Deus, permitem que Deus mexa nas suas dores e trabalhe as coisas, descobrem que Deus nos torna pessoas úteis e felizes. O Senhor vai nos recuperando ao longo do caminho. Mesmo que haja recaídas, o Senhor continua do nosso lado, para que a gente possa, ao longo da nossa vida, crescer, ser curado e até mesmo compartilhar com outras pessoas, dar exemplo para outras pessoas. Pedro tinha dado um mau exemplo, agora dá um bom exemplo para a gente, não é? Na última passagem que a gente leu aqui da carta que ele escreveu. Às vezes a gente está tão cheio de marcas no nosso coração que a gente tem medo de mexer. Mas eu queria terminar essa palavra compartilhando com vocês uma experiência involuntária que aconteceu nessa semana comigo. É que aqui em casa também estamos confinados e eu tenho ajudado a Cláudia em algumas coisas. Uma das coisas que eu gosto de fazer é pendurar roupa na corda. E você tem pano de chão na sua casa, né? Pano de limpeza. Então, a gente aqui, de tempos em tempos, pega os panos, junta tudo, coloca na máquina de lavar, coloca um desinfetante e trata bem para eles ficarem limpinhos. A gente lava e depois bota para secar.
E aí eu estava pendurando exatamente os panos de limpeza na corda, e a nossa corda fica assim na área de serviço, de frente para a área aberta. E aí eu estava pensando assim, puxa, os vizinhos vão olhar esses panos aqui, que bela visão, né? Todo pano esfarrapado e tudo. E aí quando eu falei isso, eu falei assim, interessante. Isso não acontece com a gente também? E aí então eu olhei para um daqueles panos, eu queria apresentar para vocês um deles. Isso aqui, outrora, foi uma toalha. Outrora foi uma toalha. Talvez você tenha pano de limpeza na sua casa que também foi reutilizado, saiu de uma função para outra, né? Toalha velhinha, depois começou a poer e desbotar, e aí a gente botou para ser pano de limpeza, virou pano de chão. E olha bem para ela. Olha bem para ela. Cheia de manchas. Não coloquei essas manchas para mostrar para vocês, não. Ela estava assim mesmo, tá? Não rasguei mais, não. Estava assim mesmo. Eu estou trazendo ela no estado original. O pano de limpeza no estado original. E aí, então, a gente olha e diz assim, que coisa horrível, né? Que coisa horrível. Mas você está olhando daí. Eu aqui de perto, ó. Limpinho, cheirosinho. Até para dar uns beijinhos. Né? E dá para colocar aqui, né? Para ficar junto com a camisa está limpa. Por que isso, gente? O que acontece com a gente é algo semelhante com o que aconteceu com esse pano. Ao longo da vida a gente vai sofrendo muitas marcas, né? Muitas dores, muitas manchas vão ficando na gente, cicatrizes, e a gente até esquece de onde a gente veio. Na verdade, a gente foi criado para ser puro, limpo, né? Como era a toalhinha outrora. Mas o pecado corrompe a gente. Corrompe não apenas naturalmente, como nós somos pecaminosos, pecadores, mas também é muito comum que a nossa natureza pecadora ela vai nos fazer cometer pecados e tomar decisões erradas e viver histórias, às vezes voluntárias, às vezes é o nosso pecado, às vezes é o pecado que outros impõem a nós, a maldade de outros nos afeta, nos fere, nos marca, nos diminui, e aí nós vamos assimilando isso. E aí deixamos de ser aquilo que poderíamos ser. E isso vai nos maltratando, vai nos fazendo assim, como aconteceu com esse pano daqui. Mas aí então Deus nos pega e diz assim, você não é inútil. E mais, mesmo com todas essas marcas, eu não apenas vou te dar utilidade, como vou te purificar, vou te aperfeiçoar. Deus faz isso com a gente. E é curioso que as marcas continuam na nossa vida. Nós vamos continuar com as memórias. As cicatrizes ficam lá. As nossas experiências não são esquecidas, mas elas ficam como histórias que agora estão suplantadas, superadas pelo que a graça e o amor de Deus fizeram conosco. Ele nos lavou, Ele nos deu um novo sentido, Ele nos deu uma nova utilidade e agora nós somos úteis nas mãos dEle e podemos ficar ao lado dEle para sempre. Gente que está em processo de transformação. Bem, esse pano de chão vai continuar fazendo as suas tarefas. Mas agora está tão limpinho que dá para limpar a mesa do escritório, dá para limpar o rack da televisão, coisas mais dignas do que ficar lá no canto do banheiro, né, limpando o canto do banheiro. E agora a gente sabe que Deus pode nos usar, mesmo que a gente tenha cicatrizes para mostrar. Mas as cicatrizes não doem, não precisam doer, porque o Senhor nos limpou, o Senhor disse, você me pertence. Você pode até ter uma outra recaída, mas eu não vou abrir mão de você. Não lembre disso. Quando você achar que a sua história não pode ser trabalhada, as suas dores, o abandono, a frustração, a sua ira, a sua irritação, as suas dependências, seus vícios, não podem ser trabalhados por Deus, que estão muito arraigados em você, lembre do que Cristo fez na cruz. Ele deu a sua vida preciosa para que a vida que ele tem pudesse se tornar a nossa também. A canção que foi cantada fala sobre isso, sobre o Senhor curar nossas feridas. Ele pode fazer isso. E então, quando você achar que não pode, lembra do paninho de chão? Lembra do que Deus fez conosco, mesmo com as cicatrizes?
nós continuamos a ser instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você sobre isso, né? E eu queria te trazer um desafio no final dessa história. Eu quero trazer um desafio para que você entre nesse processo de tratamento divino. Lembra que não é necessariamente linear, mas entra nesse processo de tratamento divino. Aí está o desafio para nós nessa semana. Orar pedindo a Deus que lhe revele a área em que você mais precisa de cura e que Ele te guie nesse processo. Separa tempo para isso. Conversa com o Senhor. Pergunta para Ele, Senhor, onde é que está a doença, a ferida que talvez eu nem esteja percebendo? Usa essa crise, irmão, irmã, para que o Senhor revele para você aquilo que Ele quer fazer na sua vida e pode fazer. A graça de Cristo é muito maior do que qualquer uma das nossas feridas. Vamos orar sobre isso? Vamos orar. Nosso bondoso Deus, obrigado pelo teu carinho e amor por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor olha para nós, nos vê no nosso estado de ferimentos. A gente às vezes nem percebe, mas o Senhor sabe o que é necessário fazer em nós. Eu quero te pedir graça para mim e para os meus irmãos e irmãs. A graça da coragem de abrirmos o coração para que possamos discernir aquilo que o Senhor quer produzir na nossa vida. Aquilo que o Senhor quer curar em nós. Aquilo que o Senhor quer transformar na nossa vida. E nos dê a coragem realista de nos rendermos ao Senhor, entrarmos nesse processo de transformação e ainda que ele seja oscilante, que a gente tropece algumas vezes, que a gente não desista de ser entregue para o Senhor, para sermos trabalhados e curados por Ti. Peço discernimento do Teu Espírito Santo para todos nós, para que a gente possa cumprir esse desafio da semana, para que a gente possa perceber onde o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. E assim que o Senhor nos guie nessa caminhada. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor eu te peço e te agradeço. Amém. O segredinho, eu já comecei a fazer esse trabalho agora, nessa semana, antes de preparar essa mensagem. Eu não podia propor isso para vocês sem que eu estivesse vivendo isso, né? Então eu comecei esse processo. Tem sido algo muito gostoso, muito... É difícil, mas é muito bom. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que Ele vai estar com você também. Antes da gente encerrar o nosso culto, eu queria trazer para vocês algumas notícias assim muito encorajadoras para a gente. Primeiro eu quero lembrar o que foi falado na semana passada, que eu falei aqui na semana passada. Algumas pessoas andaram perguntando porque certamente não participaram do culto do domingo passado, embora ele esteja até gravado, a respeito do nosso retorno. O Conselho já decidiu, nós conversamos, que nós ainda não vamos retornar. Não vamos retornar aos cultos presenciais, mas a partir do próximo domingo, os nossos cultos serão transmitidos do templo. Então, a imagem não vai ser mais essa parede branca aqui, com essas plantinhas, o cálicezinho vai ser lá do nosso templo. Nós vamos estar lá, a equipe de louvor, mas só a equipe de louvor, eu, dirigente, equipe técnica. E vamos começar de lá, a partir desse próximo domingo. Ao longo do mês de julho, nós vamos observar o andamento e é nosso desejo, a partir da terceira semana de julho, já podermos voltar às reuniões dos grupos de formação espiritual, que são grupos pequenos, que se reúnem na igreja com menos de 15 pessoas. Então, a gente, possivelmente, a partir do meio do mês de julho, já comece a fazer o retorno dos grupos de formação espiritual. E, nesse período, nós continuaremos analisando para ver se nós poderemos voltar os cultos congregacionais presenciais no mês de agosto, mas ainda não é certo. Nós vamos avaliar e se voltarmos, vamos ver como vamos voltar. Certamente será passo a passo, sem nos juntarmos todos, com todas as regras de cuidado sanitário que a gente precisa ter. Mas a partir do próximo domingo, os cultos já vêm do ambiente do nosso templo. E aí a gente já vai até dar mais saudade, né? Eu acho que vai dar mais saudade. Mas já vamos dando passos virtuais para dentro do nosso encontro. Eu tenho duas notícias para você. A primeira delas é um encorajamento para que você se envolva com o trabalho do Espaço Partilha. O Espaço Partilha é aquela iniciativa simples que a gente está fazendo na porta de fora da nossa igreja. Algumas cestas estão colocadas ali na nossa grade, onde pessoas podem deixar alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal
para aquelas pessoas que são mais necessitadas passarem ali pegar gratuitamente. Tem até uma faixa lá escrita: se você pode, doe. Se você precisa, pegue. Nós estamos precisando de pessoas que doem. Estive lá essa semana, deixei algumas doações e as nossas cestinhas estavam vazias. Isso é sinal que tanto as pessoas precisam, como nós precisamos também doar. Então eu te convido, passe ali na frente da igreja, deixe 1 quilo de açúcar, uma garrafa de água sanitária, um detergente, 1 quilo de feijão, arroz, macarrão, coisas que são não perecíveis para ajudar as pessoas que necessitam, certo? Então, desafio para a gente, Espaço Partilha, que foi muito bem recebido pela nossa vizinhança. Nós recebemos retorno muito positivo da nossa vizinhança. E agora eu quero te dar o aviso, assim, o aviso que é o melhor de todos dessa semana, hein? Se segure aí, porque é coisa boa. Lar Samaritano. Nesta semana, mais de um mês antes do nosso prazo limite, que era o final de julho, atingimos a nossa meta. Nós atingimos a meta e vamos encaminhar as ofertas para o Lar Samaritano com mais de um mês de antecedência. Que coisa boa, hein? Nossa gratidão, nossa alegria junto com você que doou, que participou, e certamente o dinheiro vai chegar lá antes da hora que eles estavam esperando. Muito obrigado, irmão, irmã, você que foi generoso, foi generosa, abençoando os idosos lá do Lar Samaritano. Graças a Deus pela sua vida. A gente se sente feliz mesmo, né? Jesus falou que realmente mais bem-aventurado é dar do que receber. E é muito bom a gente saber que essa mobilização que foi comandada pela nossa junta diaconal atingiu a nossa meta antes do prazo. Então, nossa campanha está se encerrando e nós agradecemos a todos que participaram. Que Deus te abençoe muito, que sustente a sua vida e outras oportunidades de servir virão. Nós poderemos continuar a servir as pessoas. Nós vamos pedir a bênção do Senhor e depois da bênção, nós não teremos o amém ainda não. Temos uma surpresa. O nosso irmão Márcio Castro, regente do nosso coral, fez um arranjo e musicou um soneto do reverendo Tiago. Então, depois da bênção, nós vamos assistir um breve vídeo com essa canção que é nova. Quem sabe não entra para o nosso repertório, é particular, é autoral a coisa, é da Igreja do Grajaú mesmo. Então a gente vai ser abençoado com essa canção que encoraja o nosso coração a associar a nossa razão e a nossa fé, submetermos a nossa razão à fé, sabendo que a gente pode crer mesmo quando não entende. É essa a mensagem dessa canção. Então que o Senhor te abençoe muito. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Em seguida nós vamos ouvir e ver a canção, a letra vai ser projetada e depois no pós-lúdio alguns avisos vão ser projetados para nos despertar para as coisas que estão acontecendo e que nós podemos continuar a servir. Vamos pedir a bênção do Senhor? Agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão, a bênção, poder e a presença do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todos os que amam o Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Uma boa semana para você, associando a sua fé, a sua razão, e que o Senhor te ajude a ver a vida e caminhar nos seus passos ao longo da semana. Até o nosso próximo encontro. Deste mundo que minha alma não pode desvendar.
Amen.